Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou a Simone Argiles e hoje eu trouxe para vocês a Marcilana. Ela é bailarina, professora de balé adulto. Olha só que interessante, ela vai contar para nós como é, né, trabalhar com adultos que nunca fizeram balé. Como é? Bem-vinda, Márcia. Obrigada, é um prazer estar aqui. Olha, é muito especial. Eu diria que é muito especial porque eu venho de uma construção profissional, onde eu sou bailarina profissional, e o comum, na verdade, é você ter aulas ou receber alunos que já têm algum interesse ou alguma vivência no balé, né? Balé. E sim, eu também tenho esses alunos e essas pessoas na sala. Mas é muito especial quando, de repente, a arte toca pessoas e chega a pessoas que, de repente, não têm essa vivência, né? Sim. E aí descobrem no poder do movimento coisas incríveis sobre si mesmo e sobre o outro, né? Sim, então, através da dança, eu sempre falo que é muito especial esse momento de ver ali na construção do corpo do aluno, no dia a dia, ele se relacionando com ele mesmo e com a sociedade, com o ambiente com que ele vive, né? Porque a dança clássica, ela, principalmente, acho que todas as modalidades e trabalhos com o corpo, com a arte, vão desenvolver isso. Mas a dança clássica, o balé clássico em especial, ele tem um trabalho que ele vai unir várias coisas. Quando a gente fala, o balé da disciplina, né? Mas, na verdade, o que é essa disciplina, né? É a percepção de si, quem você é enquanto indivíduo, como você se coloca nessa sociedade, nesse ambiente, se movendo, e você vai se expressar sem a palavra. Você vai se expressar através de uma estética física que é imposta ali, né, pelo professor, que ele tá ali te ensinando. E a partir dessa estética, você vai começar a se identificar como um indivíduo para se mover e se comunicar dentro de sala de aula com seus colegas, com as pessoas com quem você está e fora também. E ver esse processo é muito especial, muito especial. E o que você enxerga assim como motivação? O que leva, né, uma pessoa que na fase adulta que nunca teve vivência, que é até comum, né? A menina principalmente fazer o balé na infância, seguir carreira ou não, mas de repente o adulto se vê ali motivado. O que você enxerga como motivação? Certo. Tem várias... eu costumo dizer que tem várias camadas aí, né? Desde pessoas que vão, às vezes, para acompanhar uma amiga, para incentivar, assim como na musculação, por exemplo. Sim. Eu quero começar uma atividade nova, e vai junta uma amiga com a outra para incentivar. Ou pessoas que, às vezes, sabiam sobre o balé, mas os pais não tinham condições, e aí a pessoa se torna adulta, tem uma profissão, e aí começa a conseguir realmente dar conta daquele sonho, né? E também pessoas que descobrem por acaso que gostam, vão assistir um espetáculo, conversam com alguém, e aí, por que você não testa dança? Você já tentou dançar? E aí vai atrás de algum estilo de dança, alguma modalidade, e se encontra no balé clássico. Claro. E você fala muito assim que o balé tem essa questão da dança, do esporte em si, né? Que vai cuidar do corpo, da estética, mas também da arte, da cultura. Quais seriam os desafios que essas mulheres, são maioria mulheres, né? Que eu ensino. Isso, ensino. Quais seriam os desafios que elas encontram ali quando elas começam esse balé? Dependendo da situação, assim. Tem desde desafios onde você vai ter questões de lesão, né? Então, às vezes, eu trabalho com mulheres que já fizeram dança e retomam, né? E aí eu tenho são duas situações. Então, essa mulher que já fez dança e retoma, às vezes ela não tem, né? Ela não tem aquele corpo, em primeiro lugar, que ela tinha quando ela era adolescente e criança. Que precisa até de força, né? Bastante força, né? E aí, às vezes, isso é acompanhado, às vezes, de uma lesão,
Então, passou-se um tempo, você vai estudar, trabalhar, fazer faculdade, e aí você vem e volta para o balé e retoma esse balé anos depois, e você tem, de repente, uma questão no quadril que você não tinha quando você dançava. Então, esse é um desafio, por exemplo, porque você vai ter que constituir dentro dessa prática uma nova percepção. Um outro ponto é, por exemplo, uma pessoa que já não tem contato, por exemplo. A pessoa nunca fez dança e ela começa a fazer o balé clássico. Ela identificar dentro daquele gesto motor, a estética do balé clássico, que é toda construída a partir do andeor, que a gente fala, que é a rotação das coxas, o que é a postura, a maneira que você se movimenta, é você descobrir uma outra parte de você. Então, um outro jeito de você se mover no mundo, de você se comunicar, de como você se auto-enxerga, digamos assim, né? Essa visualização sobre si. A imagem que ela tem dela. É, uma imagem interna, assim, né? Porque, na verdade, nem sempre aquilo que a gente acha sobre nós é verdade, né? Em relação ao movimento. Eu costumo brincar, eu vou dar um exemplo, assim, às vezes as alunas falam, nossa, eu achei que a minha perna estava super alta. E aí olha no espelho, a perna tá baixa, por exemplo. Mas é porque a prática clássica, para além de todos os desafios que ela tem, ela é construída a partir da sensação. Primeiro você sente e depois você vai para a forma. Né? E esse link entre essas duas coisas é que vão aos poucos edificando todo esse caminho para o aluno. Então, acho que são situações diferentes, né? Para uma pessoa que já fez balé e retoma, claro, e uma pessoa que nunca fez. E dentro disso ainda tem uma terceira coisa, que é a idade, né? Então, qual seria? Hoje eu tenho um trabalho específico para mulheres. Eu tenho poucos alunos homens, mas o foco realmente são mulheres, né? Então, mulheres adultas, né? Hoje, de 30 anos a X, ou seja, dentro de sala de aula, a minha aluna mais velha hoje, que nunca fez balé e começou pela primeira vez, atualmente tem 50 e poucos anos. Então, assim, é muito especial você receber uma pessoa que aos 50 anos vai começar balé clássico do zero, sem nunca ter feito nada dessa modalidade na vida, e vai construir aquele corpo, aquela estética completamente diferente de tudo que ela já vivenciou na vida. Ou seja, é possível começar e modificar a estética corporal. Exato. E aí, dentro disso, isso que eu falei sobre um ponto que aí é difícil, é entender que o limite dela aos 50 anos é outro. É outro. Né? Então, assim, a construção da aula tem que ser diferente, o pensamento desse professor que vai dar aula tem que ser diferente. Então, existe uma responsabilidade em relação a você olhar para esse corpo aos 50 anos e perceber que esse caminho que aqui a gente está falando sobre trilhar e desenvolver toda essa habilidade física e essa estética no corpo tem que estar combinada com respeitar o próprio corpo. Então, assim, não dá para passar do limite aos 50 anos. Tem limite. Tem limite. E quando eu falo sobre limite, não é que você não vai poder alcançar voos mais altos, mas é entender que o balé clássico ele é construído dentro de uma anatomia que não é a natural. Né? Quando você pede para rodar os pés para fora, girar o quadril. E ficar ponta, né? Numa meia ponta, por exemplo. São situações funcionais do corpo que não é todo dia que a gente faz. Né? Então, exige ali um treino que também respeite o seu corpo. Né? Então, a repetição é a chave. Sim, mas como você vai fazer essa repetição é o desafio. E as aulas, elas são individuais ou em grupos? A dança, ela, num geral, ela acontece sempre em conjunto, né? Normalmente as aulas de dança, a dança é um momento social, assim. É possível super fazer aula particular de balé clássico, não é uma questão, mas na maioria das vezes a ideia é ela acontecer em grupo, em conjunto, porque a dança, no sentido do balé clássico, ela se dá em conjunto. Entendi. E elas têm alguma preparação? Porque a gente já ouviu falar que a musculação
é de fato a base. Eu até pensava que não. Faz balé, faz, né, o corpo trabalhar assim 100%, mas não, tem uma preparação de musculação, é isso? Assim, o balé, ele vai trabalhar, isso é um grande preconceito. Eu sempre falo sobre isso porque, assim, o balé, ele é uma atividade física de altíssima performance, independente se você escolhe ser profissional disso ou não. Então, já começa por aí, ele é uma atividade física de alta performance. Vai exigir do corpo muitas habilidades, coordenação, musicalidade, enfim, transferências de peso, várias coisas que, se a gente for discutir, são habilidades físicas complexas, né? E aí, a partir disso, é óbvio que se você vai começar aos 50 anos ou 30 anos, você precisa de um suporte ali, né? Então, inclusive, independente da idade, sempre é bom. Os estudos mais recentes mostram que, né, se você vai ficar fazendo relevés, que são movimentos que fazem plié e meia ponta, e você não tem um preparo físico adequado, você vai lesionar. Né? Então, nesse caso, a musculação, sim, é uma coisa maravilhosa como preparo, pensando num sentido contínuo da modalidade. Mas o Pilates também é uma prática super indicada, assim. O Pilates substitui musculação? Substitui musculação super bem. Super bem, assim, porque é um treino onde o músculo ele vai fazer um processo de alongamento e fortalecimento. Então, é justamente um dos pontos que o balé clássico também trabalha. E precisa. Então, são duas vertentes ali que caminham muito próximas, o Pilates e também o balé clássico. A musculação, ela é maravilhosa, né, para a vida, qualquer pessoa que faça musculação é ótimo. Mas eu acho que aí que é a grande questão, porque a maioria das mulheres que chegam até, assim, procuram o meu trabalho, a maioria dizem: Márcia, eu odeio musculação. Ah, sim. E aí a dança vem casar justamente com isso. Porque ela vai fazer um trabalho físico-motor forte mesmo. E aí, como você vai escolher ali que essa dança faça parte da sua vida, também vai dizer se você precisa de mais fortalecimento ou não, né? Então, se você disser, eu tenho essa minha aluna, por exemplo, ela tem 50 anos e ela quis começar pontas, sapatilha de ponta aos 50 anos, pensa. Falei, Desafio. É um grande desafio. Primeiro que, assim, como profissional, ela jamais vai sair dando pirueta e fazendo coisas que realmente o corpo dela não vai estar preparado para fazer. Mas o processo de construção, de como ela vai subir nas pontas, se ela está apta, se a musculatura está forte, é aí onde vem, às vezes, um trabalho casado. Com a musculação, ou Pilates, exatamente. E você também faz ou não? Você orienta que elas paralelamente façam a musculação? Sim, eu sempre oriento que as alunas procurem nesses casos mais específicos, até por questões de lesões ou recuperação física muscular, enfim, eu sempre oriento a que procure ou Pilates ou a musculação, porque eu acho que são complementos muito efetivos, bem efetivos. Quais seriam, assim, os maiores benefícios, né, tanto físicos quanto emocionais, que você vê o balé proporcionar para essas mulheres? Ai, são tantos. A gente quer saber. É especial. São muitos, assim. Desde mulheres e pessoas, num geral, assim, quando procuram a dança, que querem aumentar o círculo de amigos. Então, conhecer pessoas novas. Socializa, né? Socializar, exatamente. Isso é uma coisa, assim, que eu vejo que melhora muito a autoestima da mulher também, né? Então, você tem uma relação melhor com o seu corpo. A partir do momento que você começa a conhecer ele e também aceitar, que é uma coisa muito importante. Importante aceitar. E assim, aceitar tem relação com a estética, porque você tem mulheres só magras? É isso que eu ia falar agora. Não é o meu público. Entendi. Eu sim tenho alunas que são magras, sim, mas não é o público que eu atendo em maior demanda, assim. Acho que a dança, ela é para todos. É o que eu mais falo para as minhas alunas, assim. Maior demanda dentro de sala de aula, eu tenho corpos comuns.
do dia a dia. Sim. Pessoas, que é o mais interessante. E aí, é claro, eu não vou dizer assim, então uma pessoa magrinha vai ser melhor do que uma pessoa que tem mais sobrepeso. Não, vai ser igual. Vai ser igual. Se a pessoa tiver uma inteligência motora, um entendimento sobre a estética e a modalidade do balé clássico, e dentro disso ela estiver construindo um bom trabalho de fortalecimento, de resistência, de equilíbrio, de musicalidade, de um conjunto de coisas, o desenvolvimento dela, ele pode ser tão bom de um lado ou do outro. Então, assim, exige também que o professor, a pessoa que for encaminhar esse trabalho, tenha consciência disso, né? Para poder trilhar esse caminho junto. Entendi. Então, tem uma relação tanto do ponto de vista mesmo estético, ela encontra esse benefício, Sim. quanto emocional. Sim, quanto emocional. Porque não é normal dentro do dia a dia você se ver no espelho por muito tempo. Ninguém fica no espelho durante 2 horas no dia. No máximo você passa no espelho de manhã, escovar os dentes, em algum momento, né, ao horário do almoço, você dá uma passadinha no espelho. Mas durante uma aula de dança, você fica em média 2 horas olhando para você mesma no espelho. Então, assim, isso também, na verdade, é uma grande discussão, porque existe uma ligação de muitas disfunções alimentares ligadas a bailarinas. E sim, isso existe. Não é mentira, existe. E eu acho que é uma coisa que dentro do meio profissional a gente tem que falar cada vez mais para que a gente possa ir desmistificando isso, também trabalhando as cabeças das pessoas, das crianças, adolescentes, profissionais que queiram trabalhar com isso. Mas aqui, como a gente está falando do benefício que isso traz, a grande questão é entender que a partir do momento que você passa a se olhar 2 horas por dia fazendo aula na frente do espelho e você começa a ter uma relação melhor com o seu corpo a partir da endorfina, a partir de você poder ter um ambiente onde você se sente segura para aprender, né? Algo que você gosta, que você se identifica, né? E a partir dessa segurança que você tem, você começa a desconstruir esses conceitos e preconceitos sobre você. Isso é um ponto que eu acho que vale muito a pena. Márcia, conta pra nós por que você acha que esse movimento começou, porque a gente está ouvindo falar disso há pouco tempo, né? De mulheres fazendo balé adulto, já mulheres que nunca tiveram contato, porque de repente isso virou moda, febre, por quê? Eu costumo sempre dizer que isso não virou moda, porque eu já leciono há mais de 10 anos para esse público. Mas você tem razão, sim, virou moda. De repente descobriram. Descobriram, porque esse trabalho ele já acontece desde sempre, mas ele ganhou força muito nos últimos tempos, muito com relação aos benefícios que ele traz. Então, o fato de mulheres se sentirem bem dentro de sala de aula e comunicarem isso para amigas, ter uma demanda de pessoas que querem vivenciar o movimento a partir da dança clássica na fase adulta, fez com que isso realmente ganhasse uma expansão no mercado, né? Então, desde pessoas que já faziam balé e cresceram, estudaram, não viraram profissionais do movimento e de repente falam, não, mas por que eu não posso voltar a fazer o balé que eu tanto gostei lá atrás? Isso é um ponto. E outras pessoas que também começam a ver nas redes sociais ou esse movimento acontecendo e falar, nossa, eu sempre quis dançar balé. E nunca dancei. E nunca pude. Meus pais não tinham condições, então agora é a minha hora. Sim. Então, isso ganhou uma força muito grande frente aos benefícios, na minha opinião, né? O boca a boca, das pessoas comentarem umas com as outras, estou fazendo balé clássico. Benefício como uma oportunidade, se fala como uma oportunidade, até mesmo como um esporte ou um hobby, né? Exato. Seria uma maneira dela tanto cuidar da saúde quanto da beleza, não só estética, mas, né, interna. Sim, eu acho que essa palavra é muito boa, um hobby. É como um hobby mesmo. Veio muito forte nesse lugar de... É o momento da pessoa.
né? Eu tenho muitas alunas que às vezes elas chegam em sala de aula e elas falam: olha, eu nem vim para necessariamente fazer uma boa aula, eu vim porque eu tive um dia péssimo, um dia difícil, e aqui é onde eu relaxo a minha mente. Minha terapia. Então, é a minha terapia. Então, eu tenho escutado muito isso, sabe? Que a dança, o balé, tá num lugar de terapia. É o lugar onde você se sente bem, é o hobby, é onde você vai extravasar tudo aquilo que você precisa, né? E para fechar a nossa entrevista, a gente quer que você deixe uma dica para as nossas Marias que estão nos assistindo aqui sobre o balé na maturidade. Na maturidade, vamos lá. Eu acho que é um desafio quando a gente fala sobre dar uma dica em relação ao movimento, porque, na verdade, o movimento, ele tá com você aí, né, Maria? Você que nasceu e a primeira coisa que você fez foi se mover. Então, antes de falar, você já se movimentava, né? Um bebê, quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz é se mover no mundo. E a palavra, ela vem num segundo momento. Então, na verdade, se você tem o desejo de dançar, não importa se é balé clássico, dança do ventre, jazz dance, olhe para sua necessidade, perceba qual é o tipo de gesto motor que você se identifica e abra espaço para ele. Porque, na verdade, você só vai estar abrindo espaço para recuperar uma coisa que, na verdade, sempre foi sua, que é o movimento, né? Então, eu acho que isso acho que é a maior dica que eu posso dar, assim. Abrir espaço para você recuperar algo que já é seu. Muito legal. Autoestima, né? Autoaceitação, porque é uma das poucas atividades, pensando rápido, que você tá sempre de frente pro espelho, obrigatoriamente, né? Sim. Você não fica sem um espelho no balé. No balé você vai ter o recurso do espelho e pensando no dia a dia, ninguém fica tanto tempo se olhando na frente do espelho, né? Ninguém fica. Então, você vai estar lá muito nessa conexão com você mesmo, né? Se auto-percebendo o tempo todo em movimento e descobrindo coisas sobre você, né? Como você lida com não conseguir fazer um passo. Como você lida com uma divisão de trabalho em grupo, porque dentro de sala de aula você tem que dançar com pessoas, né? Então, primeiro vai um grupo, depois vai o outro. Como você lida em divisão de trabalho, de tarefas ali, né? Então, se você levar o que você aprende dentro de sala de aula, né? Quem você é enquanto ser humano para fora, é um complemento. Eu costumo dizer sempre para as alunas, a maneira com que você se move dentro de sala de aula é quem você é lá fora no mundo. Interessante. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, foi uma honra. Foi ótimo, eu que agradeço. Foi ótimo. Agora curtam, comentem e compartilham. E dancem. E dancem. Isso aí. Muito Muito obrigada. Obrigada, Márcia.